Deixa eu chamar logo o Genuíno, que ele já está aqui a postos para a gente começar o nosso papo. Estou curiosíssima para ver a posição do Genuíno. Boa tarde, senhor Genuíno, como vai você? Boa tarde, companheira Sinara. É um prazer, uma alegria falar contigo. Eu queria já deixar um abraço à Laerte. Conheço muito bem a sua militância, a sua competência, a sua capacidade de refletir nos desenhos as utopias, os sonhos. Queria deixar esse abraço. Sinara, nós estamos vivendo um momento de incertezas, inseguranças, imprevisibilidade, que além da crise do modelo capitalista, do neoliberalismo, que se traduziu em morte, desemprego, fome e a nós temos agora a crise que o Fernando Horta colocou muito bem. Esses 4 cavaleiros do Apocalipse, eu colocava pensamento único manipulado da mídia a verdade. Na guerra, os sacrificados são a verdade e o povo. Por isso que nós temos que sair das aparências e ir para as essências. Para isso é necessário a gente estabelecer premissas. E a premissa mais importante é a defesa da paz, da negociação e da solução política. Segunda premissa, quem são os maiores responsáveis pela guerra? Eu não tenho a menor dúvida. É o imperialismo norte-americano e a OTAN. Até porque a OTAN não devia existir. O que legitima a existência da OTAN? Terceiro, a história dos conflitos da Rússia com a Ucrânia, que data do nascimento da Rússia. E esses conflitos que passaram pela Revolução Russa, que passaram ultimamente pelos acordos de 2014, chamado Acordo de Minsk, a Rússia tem direito a não ser atacada pela OTAN através da Ucrânia. Mas a Ucrânia tem também direito de não ser ocupada pela Rússia. A Rússia tem direito a defender as províncias daquelas 2 repúblicas lá de Donbás. É um direito a reconhecer, mas daí entrar, daí ocupar, eu acho que nesse ponto aí o Putin caiu na armadilha do imperialismo americano e da OTAN. E aí eles constroem uma armadilha para transformar a história da agressão da OTAN, do imperialismo, do estímulo a grupos terroristas, do que fazem com Israel, do que fazem da Somália, do que faz no Catar, do que faz na Arábia Saudita, do que fizeram no Iraque, do que fizeram na Líbia, para se auto-anistiar e através de um processo de demonização. Nessa história aí, nós temos que analisar aquilo que tem por trás dessas aparências. É uma disputa entre uma potência imperialista e um país capitalista. A Rússia não é um país socialista. A Rússia está dirigida por oligarcas. É um regime que tem autoritarismo, é um regime que tem perseguição. Agora, não é um regime imperialista, portanto, não é uma guerra interimperialista. É um império com a OTAN, União Europeia, contra um país que está sendo sufocado. Opa, interrompeu aqui, Genuíno. Peraí que acabou aqui a... Te interrompeu, pode continuar. Travou, né? A Ucrânia é transformada numa espécie de plataforma de ataque e de cerco à Rússia. Portanto, a Rússia tem legitimidade para se defender, tem legitimidade para denunciar, tem legitimidade para gritar. Agora, não justifica a ocupação nos termos em que foi feita. Eu acho que o ponto de equilíbrio foi, a partir do reconhecimento das 2 repúblicas, tinha que ficar naquilo ali, fazer uma intensa luta diplomática, uma intensa luta política, como se diz. A política comanda a guerra. Quando a política não comanda a guerra acaba assumindo uma dinâmica própria. E aí se criou uma espécie de maniqueísmo, de torcida. A guerra não é uma questão de torcida, é uma questão de analisar. Nós temos que analisar o que tem por trás. Então, veja bem, é correto a Rússia defender a militarização da Ucrânia? É correto a OTAN ter na Ucrânia bases militares, principalmente nucleares? É correto. É correto a Rússia fazer uma disputa para garantir a sua autonomia? É correto a Rússia, que não é um país imperialista,
mas que é um país capitalista, se defender é. Agora, daí ocupar, daí invadir, daí fazer o que fizeram, eu acho que houve um avanço, do meu modo de entender, que acabou caindo na armadilha do imperialismo. Portanto, eu acho que não dá para a gente ficar numa torcida. E aí esse maniqueísmo nem pode ser pela extrema-direita, nem pode ser pela extrema-esquerda. Nós temos que buscar lucidez. Por exemplo, o governo brasileiro está profundamente equivocado, Sinara. Ele não está cumprindo o artigo 4º da Constituição brasileira, que é os princípios fundamentais, que diz: a política externa brasileira se baseia na independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica para os conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo e cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Isso é o artigo 4º dos princípios fundamentais. O que o Inominável está fazendo é uma mediocridade prosaica a partir dos interesses de setores do agronegócio. Portanto, agora, também o que os Estados Unidos querem, uma adesão incondicional, uma adesão unindo a unidade europeia, sacrificando a unidade europeia, sacrificando a Alemanha, é querer restabelecer o unilateralismo. Eu acho que o mundo caminha para a bipolaridade, nem é uma multipolaridade, porque polaridade é quando você tem polos de força. Sim. E eu acho que a posição da China está interessante em se buscar uma solução. Eu achei também bem equilibrada, né? Equilibrada, buscando uma solução negociada, porque a China sabe que por trás desse conflito que os Estados Unidos querem levar à Rússia, por trás desse conflito, o alvo é que a China faz uma disputa no plano comercial, no plano econômico, no plano tecnológico e também no plano militar. E o imperialismo americano quer se recolocar como defensor da ordem mundial. E a OTAN é o braço armado dessa ordem ocidental. Essa ordem ocidental, Sinara, está em colapso. A humanidade tem que buscar um pacto civilizatório, tem que conviver com as várias civilizações e cultura. A cultura árabe, a cultura chinesa, sim, a cultura hindu, a cultura russa. São várias culturas, a cultura africana. Nós temos que construir um pacto civilizatório, essa história do mundo ocidental ser representado pelo imperialismo americano, pela OTAN e pela unidade europeia. Isso é uma visão do pensamento único, que vem da era Thatcher e Reagan, que vem das privatizações, que vem do Banco Central americano, vem do FMI, vem do Banco Central Europeu. Nós temos que quebrar essa ordem. Portanto, a nossa atitude diante dessa guerra tem que ser uma atitude de saber o que tem por trás. Portanto, não é apoiar um ou outro. Agora, eu digo, quem é o responsável pela guerra? São os Estados Unidos e a OTAN. Quem levou a Rússia a cair nessa armadilha? Os Estados Unidos e a OTAN. Que agora não justifica a ocupação da Ucrânia. Justifica o reconhecimento das duas repúblicas, mas a ocupação não. Então, nós temos que discutir isso como princípio. A esquerda, diante da guerra, ela tem premissas. E nós não podemos abrir mão das premissas. E a autodeterminação dos povos é uma premissa. A independência nacional é uma premissa. A paz é uma premissa, porque quem é que perde com a guerra? Quem é que ganha com a guerra primeiro? São os grandes aparatos. Opa, está cortando. Está cortando. Voltou a cortar. Eu acho, Sinara, que nesse sentido é importante que a esquerda saia do maniqueísmo, faça um debate de fundo para orientar a população, porque a guerra produz uma insegurança aqui. E essa insegurança, somado com a Covid, com o desemprego, com a fome e com a destruição da natureza, aí cria-se a seguinte ideia: não tem solução. O mundo pode se acabar com a pandemia, mas o capitalismo é eterno. Aí se cria a religião do capitalismo. O capitalismo é eterno, você vai viver. E essa religião... É a única saída, né? Não tem saída. Qual é a grande tarefa da esquerda? Nós temos saída, sim. A saída é a clareza política, a saída é a luta anticapitalista, a saída é a luta anti-imperialista, a saída são princípios que orientam a esquerda. Aliás, não é a primeira vez que a esquerda entra nesse dilema.
Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial. Portanto, nós temos que ter uma posição muito clara em relação a isso. A paz não é vazia, a paz não é um valor fora da luta de classe. Nós temos que detectar os interesses que estão em jogo. Eu não posso igualar a Rússia com os Estados Unidos. Não posso. A Rússia está errada, tá, mas eu não igualo com os Estados Unidos. Tem um responsável maior que nós temos que... Uma coisa não tem. A gente, quando a gente faz essas críticas, a gente não está atacando, não está defendendo a OTAN, os Estados Unidos, né? Eu queria te perguntar uma coisa, deixa eu só ler um superchat da Flávia Moraes falando aqui. As pessoas têm que aprender a ouvir e deixar análise para quem é neste assunto tão complexo feito essa guerra. Guerra é horrível. E o Daniel Miage fala: Genuíno, por favor, se lance deputado federal, precisamos de você. Já tem apelos aqui, viu, Genuíno, para você sair a deputado federal. Mas antes de você responder essa pergunta do Daniel Miage, se você vai se candidatar, eu queria que você comentasse, porque eu já coloquei várias vezes essa minha preocupação, sabe, Genuíno? Dessa aproximação. Eu não sei quem está seduzindo quem, mas existe uma aproximação entre a extrema-direita e o Putin. Eu temo que o Putin se realinhe. Você acha isso possível? Olha, o Putin é um nacionalista de direita, comprometido com a restauração do capitalismo na Rússia, antiga União Soviética. Ele tem uma aliança com os ricaços da Rússia e ele procura numa estratégia de romper o isolamento, fazendo as alianças pragmáticas e pontuais. Ele faz. Agora, ele não é o incentivador da extrema-direita, ele não é o ideólogo da extrema-direita. A extrema-direita tem ideólogos muito mais orgânicos, mais definidos. O que ele está fazendo é uma política pragmática de uma diplomacia de resultado. Eu discordo disso. Ele faz qualquer aliança para impedir o isolamento. Por quê? Porque os Estados Unidos, quando não aceitou os acordos de Minsk de 2014, quando os Estados Unidos aparelha a OTAN, a OTAN tinha 14 países, passa a ter 30. Quando os Estados Unidos cercam a Rússia para impedir o seu crescimento, o seu desenvolvimento, a Rússia não está dizendo que quer invadir país nenhum. Ela foi jogada numa armadilha. E eu acho que faltou uma clareza política. Nesse sentido, me preocupa. Por quê? Porque a guerra ela estimula todo tipo de reação, viu, Sinara? Ela estimula a revolução, mas ela estimula a barbárie, ela estimula o nacionalismo tacanho, truculento, ela estimula manifestações protofascistas, que é o que a gente está vendo com esses grupos. E a crise da Ucrânia nasceu quando? Quando fizeram um golpe, que foi a grande experiência da guerra híbrida, em 2014. Aliás, a Ucrânia introduziu o conceito de guerra híbrida para as manifestações da chamada Revolução Colorida do mundo árabe, passou pelo Iraque, passou pela Líbia e chegou no Brasil, inclusive. Portanto, é uma nova estratégia do imperialismo americano com a OTAN e a União Europeia para enfrentar os seus concorrentes. Claro que a Rússia é concorrente, porque fornece energia, fornece gás, fornece petróleo, fornece primas para algumas atividades econômicas essenciais. Então, há uma porção de paz, mas combato a OTAN e os Estados Unidos. Eu defendo a paz, mas critico a invasão da Ucrânia pela Rússia. Eu em torno da União. Espera um pouquinho que cortou. Então, pode repetir. Eu nem posso fazer média com o imperialismo, nem posso aceitar que o Putin seja minha referência. Eu tenho que entender que o Putin é um nacionalista, capitalista, que está se opondo ao imperialismo. E o imperialismo o criminaliza, o imperialismo transforma em bicho para poder construir a hegemonia do pensamento ocidental. Nós não devemos cair nessa. É o tal pensamento único. Portanto, eu acho que a esquerda tem que ter muita lucidez para não fazer o jogo.
A alternativa nossa é derrubar esse sistema, a alternativa nossa é construir um outro modelo. Um outro modelo é possível, um outro regime é possível, uma outra alternativa é possível, senão a gente vai ficar preso às migalhas de uma disputa intercapitalista, de uma disputa entre os poderosos e os menos poderosos. Não pode ser isso. A esquerda, Sinara, tem uma história, desde o Manifesto Comunista até agora, com falhas e com erros, mas uma história que ela tem que honrar. É uma história que dignifica a luta por direitos, por igualdade, por liberdade. E quando a gente analisa as experiências que não deram certo, a própria crise da União Soviética, que deu nisso aí, eles cantaram em prosa e verso o fim da União Soviética, as comemorações que fizeram. Só que a ordem do fim da União Soviética não foi profundamente alterada e daí gerou agora. Essa é uma guerra praticamente anunciada o tensionamento dos conflitos entre a hegemonia americana com a OTAN contra a Rússia. E por trás da Rússia, ele olha a China, que emerge como uma potência econômica, tecnológica, e a Rússia como uma potência militar. Portanto, nós temos que entender que o conflito é esse. Esse conflito não é ficar de um lado A do B. Exato. Nós temos que defender premissas, princípios, para construir outro futuro da humanidade, porque a humanidade está correndo risco. O futuro da humanidade está em risco. E tem um detalhe, Sinara. A questão do vírus e da natureza, ou é para todos ou não é para ninguém. Não adianta a Europa rica se proteger e não vacinar a África. Não adianta a Europa rica se proteger e não defender a natureza, porque vem a catástrofe e leva todo mundo. Tem o que aconteceu em Petrópolis, tem o que aconteceu na Bahia, a sua terra, o que aconteceu em Minas Gerais. Portanto, a defesa do meio ambiente, a defesa da natureza, do ecossistema, a defesa da saúde pública, a defesa da desmilitarização dos aparatos militares, diz respeito ao futuro da humanidade. Porque, senão, o futuro da humanidade está em risco. E quem é que coloca o futuro da humanidade em risco? É o sistema imperialista, que tem os mecanismos de dominação. O que eles fazem na Venezuela? O que eles fazem em Cuba? Agora as pessoas se enganam que os Estados Unidos virou bonzinho? Não dá para fazer esse tipo de raciocínio. Portanto, eu acho que a gente não pode ser ingênuo, nós temos que ter muita clareza e saber honrar os valores e os princípios de uma esquerda socialista. Os socialistas não podem conviver com agressões que firam a autodeterminação. Com os senhores da guerra, né? Como eu estava falando, os senhores da guerra, não. Nós não podemos fazer isso com os setores de guerra. Nós até podemos analisar quem é que está em melhor posição, mas você fazer aliado, nós não podemos fazer aliado com aparatos militares, porque a vítima seremos nós, o povo e a vida. Então, eu acho que nós temos que fixar esses princípios para a gente disputar corações e mentes. Este governo que está aí, ele faz média com a Rússia por mero pragmatismo. Você já imaginou se o Brasil tivesse nos BRICS, se o Brasil tivesse com a Unasul, se o Brasil tivesse com o grupo, o G20? Ele estava nesses fóruns defendendo posições com base na Constituição, no artigo 4º dos princípios fundamentais que eu li aqui. Aí você interfere, você influencia, você disputa a opinião pública. O drama que nós estamos vivendo, Cidara, é que a opinião pública mundial ela está torcendo, uma parte torcendo pelo Putin, outra parte torcendo pelos americanos. Isso aí é muito pouco. Nós temos que viabilizar uma alternativa socialista, democrática, humanista, pluralista, solidária. A humanidade não merece essa tragédia anunciada. O que estão fazendo, e olha, usando sentimentos nobres da população, como solidariedade, como a questão do humanismo, da dor, não pode fazer isso. Para manipular, né? Para manipular. O capitalismo não tem ética. A ética do capitalismo. Eita, agora está travado. Genuíno, deixa eu te perguntar uma coisa. Bom, eu queria que você respondesse essa história se você vai se candidatar a deputado federal, e também queria que você respondesse a pergunta do Caio aqui que ele fez
O Gui, a pergunta do Caio sumiu aqui para mim. Você tem ainda? Ó, Caio Batista da Silva. Genuíno, se você fosse um negociador russo, que cláusulas você proporia para solucionar o conflito de modo a preservar os interesses russos e o direito internacional? Gosto demais de você. Ó, temos um novo membro aqui. Eu diria claramente, Sinara, a Ucrânia assume publicamente que não entrará na OTAN e não aceita a militarização da OTAN. Portanto, nós estabeleceremos uma relação de paz com a Ucrânia e ela assuma claramente que não entra na OTAN nem quer a militarização. E a OTAN se compromete a não militarizar a Ucrânia nem estabelecer bases de armas nucleares na Ucrânia. Pronto. Aí você, porque a Ucrânia e a Rússia, aliás, a Rússia nasceu em Kiev, lá antes do início da história da humanidade. Portanto, nós não podemos potencializar esse conflito dessa maneira. Aliás, o Lenin estava correto quando ele buscou uma relação com as repúblicas socialistas soviéticas, uma relação de autonomia, de negociação. Portanto, tinha que ser esse caminho. Agora, deixar a OTAN armar a Ucrânia virar um exocet apontando para a Rússia, aí não dá. Aí também a Rússia tem direito à autodefesa. Sobre a questão de deputado, Sinara, eu quero provar para mim, para as pessoas, que eu posso fazer política transformadora, democrática, socialista, sem cargo. Eu usei o mandato durante 26 anos, você me conheceu lá. Eu fui Sim. presidente do PT e agora eu estou querendo. Eu vou fazer política, eu sou militante político, sem cargo na institucionalidade. Eu quero passar por esse teste, por essa experiência que me mobiliza, me encanta. Para mim fazer política, eu pensando, né? Pensar a política. Quero pensar, quero educar, quero transmitir minha experiência para as pessoas, quero voltar às bases. Eu acho que um dos erros do PT foi se afastar das bases. Eu estou muito preocupado com essas movimentações que o PT está fazendo, inclusive no seu estado, vamos falar disso. Portanto, eu quero provar, eu quero mostrar para mim e para as pessoas que eu sou militante político com toda intensidade, sem precisar de adereços. Eu resolvi abrir mão dos adereços para fazer política de corpo e alma, com a cara, a coragem e com a palavra, porque eu gosto de falar. É isso aí. Ó, eu queria agradecer aqui a Vanusa, o Super Sticker, e o nosso novo membro, Davi Neves, que se tornou novo membro aqui no canal. Genuíno, você já entrou aqui no assunto. Eu queria, antes da gente entrar na política, nas movimentações para a eleição, eu queria te perguntar uma coisa. Essa semana, o Lula, os advogados do Lula anunciaram que vão pedir reparação aos seus algozes, né, aos algozes do Lula. Você, em 2020, também foi inocentado dos processos da Lava Jato. Você não pensou nisso, em pedir uma reparação? Aliás, Sinara, eu vou te dar uma informação, em primeira mão até. Você sabe que eu fui acusado por 2 empréstimos que eu assinei, o PT registrou na sua contabilidade e pagou. E eles diziam que aqueles empréstimos eram falsos. Inclusive, a minha condenação foi por falsidade ideológica. O PT pagou e registrou. Esses dias eu assinei uma autorização para um dos empréstimos, que o PT pagou demais, devolver parte do dinheiro para o PT. Como é que ele é falso se eu autorizei devolver parte do dinheiro para o PT? Os empréstimos foram legais, foram pagos e eu fui condenado porque assinei esses empréstimos. É claro que ali teve uma grande manipulação. Aliás, a Lawfare começou ali. Aliás, a Justiça de Inserção começou ali no mensalão, porque é o mensalão que não teve mesada, é o mensalão que o dinheiro da VisaNet não foi para o PT nem para o governo, é o mensalão que foi campanha eleitoral e não mesada para deputado, e é um mensalão que atingiu o PT, o governo através do Zé Disseu e a Câmara dos Deputados através do João Paulo. E aquilo ali foi mais ou menos o seguinte: como não dava para derrotar o PT, porque tinha os programas sociais, tinha a política externa e tinha a ortodoxia econômica, que eu divido hoje dela, quem era
Nossa, de vez em quando dá umas travadas, viu? A gente perde um pouquinho do que você fala, porque dá uma travada na internet. Em certa medida, Sinara, o PT estimulou uma certa cruzada moralista e ele foi vítima dessa cruzada moralista. É bom deixar isso claro. E eles atingiram por aí. O espetáculo todo, 40. Eram 40 eleitos. Faltava quem? O Alibaba. Sim. Aí o Lula reagiu corretamente, positivamente. Elegeu o Haddad e elegeu a Dilma. Aí disseram, não, com esse cara aí, as regras do jogo têm que ser alteradas. Vamos fazer o golpe. Fizeram o golpe. E aí, eis que a história, e essa história é rica, e ninguém pode deixar de prestar continência para ela, ela se levanta e diz: o novo tem que vencer o velho. O Lula é o novo. O Lula é maior do que o próprio Lula, porque o Lula é a simbologia, é a cidadania, é o país diverso, é o país feminino, é o país negro, é o país mestiço, é o país quilombola, é o país LGBTQIA+, é o país que quer ter vez. Agora, quer derrotar essa elite branca, racista, patriarcal, autoritária. E é isso que está em jogo nesse processo. Portanto, eu me sinto militante dessa causa, porque a democracia brasileira, como ela enfrentou a ditadura, através de uma transição pactuada, e mostrou que esse negócio de transição pactuada não resolve, manteve-se o núcleo central do revanchismo militar, é correta essa atitude do Lula, de rever os processos e quem foi responsável por isso. Eu acho que tem que haver uma discussão ampla de todo esse movimento que foi feito na justiça. A justiça quis substituir a política, a justiça quis ser protagonista, a justiça quis ser o poder moderador. E eu acho que isso causou grandes estragos para o país. O Inominável é filho disso. O Inominável é filho da Lava Jato, o Inominável é filho daqueles espetáculos do STF. Você se lembra como é que eram as sessões? As sessões eram com cobertura a tarde inteira, tinha até uma cadeira especial o relator se balançar, havia todo um espetáculo montado, havia os comentaristas de plantão, como tem os comentaristas da guerra hoje, e havia toda aquela espetacularização. E eles trazem... A Lava Jato nasceu dali. O próprio conceito de operação, de força-tarefa, é um conceito da arte militar para a justiça. Portanto, eu acho que tem que rever. O Lula está correto com essa atitude. Aliás, o Lula mostrou que ele não baixou a cabeça, não aceitou tornozeleira, não aceitou fazer acordo, teve uma vigília de 580 dias, e eu acho que ele tem uma grande responsabilidade, Sinara. Lula... Mas você vai pedir a indenização também? Veja bem, primeiro que o nosso processo tem que ser reavaliado. Pode ser que exista condições, não estou dizendo agora, de se rever, de fazer uma revisão criminal. Porque o nosso processo caminhou no Supremo. Olha bem, caminhou no Supremo com pessoas como eu, Zé Disseu, Delúbio, que não tinha foro especial, mas tinha que ser no Supremo para centralizar tudo. O Supremo foi o grande protagonista daquele espetáculo. Aí, veja bem, a denúncia era 40. Depois, a aceitação da denúncia, o grande espetáculo. O julgamento foi na véspera da eleição do Haddad. Aí o Lula elege o Haddad aqui em São Paulo. E a nossa prisão foi no dia 15 de novembro. E eu voltei para Papuda no dia 1º de maio, no dia do trabalho, e 2 dias antes do meu aniversário. Portanto, é tudo cronometrado. Assim como a tortura na ditadura, ela atingiu no lawfare, começa na alma e chega no corpo. Portanto, eu acho que essas coisas têm que ser discutidas. Tudo indica que poderá haver um debate nos termos de uma revisão criminal. Opa! Bom, entrando agora um pouco na sucessão de 2022, e primeiro, antes de a gente falar da Bahia, que me interessa muito que você comente, eu queria que você falasse um pouco sobre... Há pouco tempo, no final do ano, você deu entrevista dizendo que fazer a opção pelo Alckmin como vice seria colocar o carro adiante dos bois. Você continua pensando assim ou você reviu o seu pensamento? Continuo pensando assim, Sinara. Primeiro é o programa Soluções para a Crise.
a defesa da pauta do povo. Depois é que vem as alianças. Segundo, eu acho que o ex-governador de São Paulo é a expressão da gestão tucana no estado mais importante da federação. Não é um empresário qualquer. Foi o gestor durante 3 na educação, na saúde, nos movimentos sociais e o exemplo. Portanto, eu acho que primeiro nós temos que fazer uma frente estratégica com base num programa que derrote o inominável e o neoliberalismo. Porque nós vamos derrotar o Bolsonaro, é correto, mas nós temos que refazer o país. Como é que nós vamos governar com teto de gastos? Como é que vamos governar com o Banco Central independente? Como é que nós vamos governar sem cobrar imposto dos mais ricos? Como é que nós vamos governar com a Petrobras esquartejada e o setor elétrico privatizado? Veja o que a Argentina fez. Como é com essa legislação trabalhista? A Espanha reviu. Como é que nós vamos governar com a PEC 95, a PEC da morte? Portanto, nós temos que mudar, nós temos que transformar. Para isso, o núcleo central da frente é uma aliança à esquerda. Com a direita e a centro-direita, nós podemos fazer alianças pontuais. Agora, colocar a chapa, eu acho que é uma precipitação. Eu discordo respeitosamente dos meus companheiros. Você acha que ele não soma em termos eleitorais no interior de São Paulo com os votos que ele tem? Por exemplo, soma muito pouco em termos eleitorais. Aqui em São Paulo, como é que nós vamos fazer o inventário do que representou o tucanato se a principal liderança do tucanato compõe a chapa presidencial? É um pepino. Segundo, como é que nós vamos... O Lula, as pesquisas mostram que o Lula está bem colocado. Terceiro problema, Sinara, essa campanha eleitoral é uma campanha inédita. Será uma campanha totalmente diferente. Nós temos que empolgar, encantar, apaixonar as pessoas. Como é que as pessoas vão ver esse encantamento, essa paixão, essa determinação, se a gente está junto com o que a gente combatia? Nós temos que ter uma noção de maior equilíbrio nessas alianças. Aliás, Senara, você me conheceu bem, eu sempre fui um aliancista, eu sempre fui um negociador, e eu aprendi que se você chega no governo e não muda as estruturas te derrubam. Nós convivemos com o monopólio da mídia, nós convivemos com esse sistema eleitoral oligárquico sem fidelidade e sem lista partidária. Nós não mexemos na riqueza, mexemos na renda. Então, são coisas que a gente aprende daqui para frente. Portanto, eu defendo que a gente tenha um programa democrático, popular e antineoliberal. As pessoas dizem, vamos derrotar o Bolso. Tá certo. Agora, é só ele. E o bolsonarismo, e os valores, e as políticas, e as entranhas econômicas que o produziu. O sistema financeiro deixou de lucrar? O agronegócio deixou de lucrar? Os grandes monopólios deixaram de lucrar? Pelo contrário, a cada 26 horas produz um bilionário na lista Forbes. Os 56 bilionários brasileiros cresceram sua renda em 30% em plena pandemia. Portanto, nós temos que dizer, eu acho que o Lula tem autoridade para dizer o seguinte, vocês me condenaram e eu fui inocentado. Vocês mataram a minha mulher e botaram eu na cadeia. Eu tive a solidariedade. Eu quero dar minha contribuição para reconstruir o país. Agora, e vocês, classe dominante e burguesia brasileira? Vocês querem que nós sejamos sócios de vocês? Quer dizer, vocês arrebentam o país, depois a culpa é nossa? Calma lá, menos. Então, eu defendo uma postura mais avançada, mais tensionada, até porque, Sinara, eu como petista, como lulista, nós temos um dilema. Ao chegar no governo, nós não podemos, nós estamos proibidos de decepcionar o povo. Estamos proibidos. Porque, diante de tudo que ocorreu, há um veto. Olha, toma cuidado. Em 2002, a população tinha mais paciência conosco. 2003 tinha mais paciência. 2010 diminuiu. 2014 diminuiu. A Dilma ganhou a eleição numa guerra. Aí foi fazer ajuste fiscal, achando que não ia ter golpe, e teve. Portanto, a classe dominante fez uma coisa. Ela não aceita o povo no orçamento. Ela não aceita ampliação de direitos. Ela não aceita a diversidade que é o povo brasileiro. E tudo isso porque ela nunca cedeu, Sinara. A burguesia brasileira nunca cedeu nada. Ela quer tudo. Então, nós temos que forçá-la a ceder.
Eu sei que nós não vamos com a revolução. Eu estou defendendo fazer confrontação democrática, popular. Por exemplo, eu acho que para governar o Brasil nós temos que ter uma presidência, uma bancada no Congresso de, no mínimo, 200 deputados e o povo mobilizado. Nós não vamos governar sem a mobilização do povo. Para mim, eu acho que eu aprendi isso. Veja bem, quais foram os grandes momentos do Congresso Nacional, Sinara, e você cobriu? Quando o povo pressionou, diretas, constituinte, exatamente. Transição. Quando o povo pressiona, o Congresso se agiganta. Quando o povo se acalma, o Congresso vai... Eu aprendi isso na minha vida. Por isso que eu quero me dedicar aos comitês populares, que com a luta das mulheres, com a luta dos jovens, com a luta de negros e negras, com a luta da comunidade LGBTQIA+, com a luta dos trabalhadores informais, com a luta dos que estão na rua. Nós temos que juntar um grande mutirão social e político, cultural, ideológico, no simbólico, para dizer que Brasil nós queremos. Que Brasil nós queremos. E porque eu quero derrotar o inominável e tudo que o traz na caçamba, no comboio. Eu quero derrotar tudo isso. Senão, eu derroto ele, nós vamos fazer um governo com desgaste e eles voltam. Aliás, a história do Brasil é rica nesse sentido, né? Então, eu estou com essa visão, defendo isso, acho que nós podemos fazer alianças pontuais, Sinara. Eu não sou contra fazer aliança pontual, eu faço a diferença, frente à aliança. Por exemplo, em alguns estados, eu acho que o PT abriu muito as alianças, tem que deixar mais claro algumas coisas. Então, vamos falar da Bahia. Vamos falar da Bahia. Você falou que está preocupado com a situação lá da Bahia. Wagner não quer ser candidato. Acho que ele tem certa razão, né? Porque ele esperava que o Rui fizesse o sucessor e não que jogasse para cima dele essa responsabilidade. Você não acha? Eu acho, mas o Rui é cria do Wagner e num projeto político você não pode fazer escolhas desse tipo. Eu vivi isso quando fui candidato a governador de São Paulo. Você acha que eu seria eleito no segundo turno contra o Alckmin aqui em São Paulo? A Marta sendo prefeito e o Lula presidente? Era demais. Os caras diziam para mim, gente, a gente gosta de você, mas é demais. Dá 3 cargos importantes para vocês. Eu sabia disso. Agora, nós estamos num projeto coletivo. O que eu não aceito, Sinara, é que a gente governe a Bahia por 16 anos e passe o governo para o senador Otto, que vai disputar em condições mais difíceis. Isso aqui eu discordo. Por exemplo, eu acho que nós vamos perder 2 governos importantes, que é o da Bahia e o do Ceará, porque o nosso governador lá não pode ir para a reeleição. Então, eu acho que isso é um equívoco, no meu modo de entender, que eu discordo. Eu defendo que a gente faça uma aliança nos estados, até porque para eleger deputado e senador, as alianças são estaduais e o colégio eleitoral é estadual. Certo. Você acha, então, que se o PT... Só os que estão me chamando. Acho que chamaram ele aqui. André Ribeiro está perguntando cadê a Laerte. Vai rolar ainda, André. Você sabe que o programa aqui é um programa político-cultural. A primeira parte é política, a gente traz um entrevistado de política, depois tem o Sextou do Lucas com as principais notícias da semana, e em seguida a gente encerra com chave de ouro, falando de cultura, dando aquela alimentada nos nossos espíritos para preparar a gente para a luta, que não está fácil não, né? A Silvia está falando aqui, pedindo para eu perguntar o que ele está achando dessa guinada de centro integral do Bolsonaro em relação ao Putin. Silvia, no começo da entrevista, ele falou bastante sobre essa questão da Rússia. Agora a gente está aqui conversando com ele mais sobre sucessão presidencial, sucessões estaduais, né? Ele já está falando aqui sobre a Bahia. Ele deu alguma notícia aí, Gui? Caiu aqui e nunca mais foi visto. Genuíno caiu e nunca mais foi visto. Ele deu uma saída da sala onde ele estava dando a entrevista para atender a pessoa que estava. Às vezes acontece comigo aqui, né? Porque eu tenho que atender a porta, né? Eu tenho que atender a porta. Gente, apareceram umas pessoas super mal educadas na sala,
né? O Gui já começou a distribuir os blocos, porque é possível você tentar conversar, mas respeitar uma pessoa como Genuíno, que foi um grande parlamentar, vítima de uma injustiça, é o que nós acreditamos aqui, tá? Então, assim, esse negócio de ficar xingando a pessoa não vai rolar aqui, não, que a gente vai dar bloco. Sim, Genuíno, você estava falando... Você estava falando que... O que eu ia te perguntar era o seguinte, vamos supor, sempre criticam o PT, o PT só quer a hegemonia e tal, blá, blá, blá. Se colocasse o senador Otto, né, que foi, de fato, um parceiro do PT todos esses anos, se colocasse o senador Otto para o governo com o vice do PT, não era suficiente? Olha, Sinara, veja bem, eu defendo que disputar a política, disputando a hegemonia, não é um mal, isso faz parte da política. Segundo, pode, para eleger deputados, você ter um cargo majoritário ou de senador. Cortou, Genuíno? Cortou. Por favor, se você puder repetir. O senador Otto é de um partido que é o PSD, que não está na coligação para apoiar o Lula. Eu acho que, nesse sentido, era melhor a gente fazer coligações, em vez de fazer federação. Se você faz coligações, você tem flexibilidade para ter 2 ou 3 palanques. Por exemplo, aqui em São Paulo, podemos ter 2 palanques. Rio de Janeiro, o Freixo e o Rodrigo Neves. Por exemplo, em Pernambuco, o Humberto Costa está muito bem situado. Tirar a candidatura e apoiar um candidato com 2% pode ser não ser o melhor caminho eleitoralmente. É nesse sentido que eu acho que nós podemos ter uma política mais flexível. E eu acho que o próprio senador Otto, com todo respeito, eu vi pelo menos, conversei com ele aceitava a candidatura do Jacques Wagner como desse sistema de aliança, de que não é de uma federação, mas de uma coligação. Portanto, por exemplo, no Ceará, nós temos o governador que não pode ir para a reeleição. No Piauí, vai ser uma eleição dura. Quer dizer, nós temos que ter governos estaduais, e as pessoas dizem, por quê? Porque o colégio eleitoral para eleger deputado e senador é um colégio eleitoral estadual, porque o colégio eleitoral para presidente é nacional, mas para deputado e senador é estadual. O PT, ele pode ser a principal força da esquerda, mas sem ser arrogante, sem ser, vamos dizer assim, dominador. Por isso que por exemplo, aqui em São Paulo, eu preferia começar a aliança com o Boulos. A gente fazer essas alianças, primeiro privilegiando a esquerda, que é a espinha dorsal. Qual foi um dos erros nossos no governo que eu vivi? A gente fez uma aliança que ia do PTB, PP, PMDB, indiscriminadamente. Nós tínhamos que ter um núcleo central de esquerda. Esse núcleo central à esquerda, que é PCdoB, PSOL, PV, parte do PSB e do PDT, constrói um programa. Mas isso não é suficiente. Nós temos que fazer uma aliança social e política e popular. Em vez de ter aquele conselhão que tinha lá no Planalto, com o Lula era presidente, nós temos que ter uma concertação com o movimento popular. O movimento popular tem que ser ouvido, as mulheres, os quilombolas, os negros e negras, a comunidade LGBTQIA+, os trabalhadores, ser ouvido. Não é para apoiar o governo, é para dialogar com eles. Porque se nós não incorporarmos a sociedade na governabilidade, essa governabilidade será rebaixada. Eu acreditei muito, Sinara, na governabilidade institucional, porque eu aprendi todas as mães do parlamento. E eu me dei conta que ela era insuficiente, que era limitada. As oligarquias ganham as eleições do Estado porque o voto é uninominal, Sinara. É uninominal, o voto é no cara, é na obra, é na emenda. Portanto, eu acho que o PT devia cuidar das alianças nos estados, porque a aliança com Lula... Porque é o seguinte, olha, vamos imaginar uma árvore. Você tem a árvore, a copa. Você tem os galhos e o tronco. Você não pode ser só a copa e o tronco. E os galhos? E as maiorias que a gente vai ter que fazer nos estados. Aí, quando chegar na hora da governabilidade, a gente é obrigado a ceder. E aí cria problemas e dificuldades. Como eu estou vendo que a situação política do país de 2022 é pior do que 2002, e nós vamos enfrentar praticamente uma reconstrução do país, porque o país foi destruído
foi demolido em tudo. Nós temos que reconstruir tudo a partir do zero. Por exemplo, não dá para governar com esse orçamento, Sinara. Esse orçamento que eles estão voltaram aí, orçamento secreto, não dá para governar com esse orçamento secreto? Não dá. Então, é necessário que a gente diga ao povo essas condições. Então, eu prefiro fazer alianças pontuais. Eu respeito muito o senador Otto, aliás, ele foi brilhante na CPI da Covid. Agora, na hora que você forma uma aliança mais orgânica, eu acho que o programa é o definidor, é a base dessa unidade, é o que eu defendo. E o PT, eles pregaram o fim do PT, eles pregaram acabar com essa peste, eles pregaram, desde o mensalão até a prisão do Lula, que o PT ia morrer. E o PT está demonstrando uma vitalidade incrível, 28% da preferência. Quem podia imaginar o Lula em primeiro lugar nas pesquisas? Isso é um verdadeiro milagre da história política da luta de classes. E nos dá uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque nós temos que aglutinar sem arrogância. Mas também, como diz uma amiga da Bahia, uma advogada geral. Não, sua frase não apareceu, porque travou exatamente na hora que você ia dar a frase da advogada. Tem uma amiga nossa da Bahia, que é advogada, ela é defensora pública, ela tem a frase: a terra é redonda, mas a gente tem lado. A gente tem. Olha só, a Sandra Peducci mandou aqui um super sticker. Mandou aqui um super sticker. Obrigada, Sandra. O Caio Batista da Silva, ele está falando assim: por favor, Genuíno, explique didaticamente essa história do mensalão. A gente precisa de argumentos. Olha, Caio, tem que ser em outra live, porque ia ficar muito longo. E eu preciso ainda fazer uma pergunta para o Genuíno antes da gente encerrar, que daqui a pouco está chegando a Laerte aqui, tá? Genuíno, houve uma pesquisa agora que mostrou que o Bolsonaro reduziu a rejeição, né? Muita gente estava falando que tinha gente de salto alto e tal, né? Eu até brinquei hoje que eu ainda estou por dentro, eu sou só 7-1, não tem salto alto nenhum, tem só 7-1, porque eu estou só tomando na cara aí, nós todos, né? Nos últimos anos. Você acha que o Bolsonaro tem o fato dele estar com a máquina na mão, a história do Vale Gás, do auxílio emergencial, tudo isso pode, de fato, tornar ele um candidato competitivo que nos deixa numa situação difícil? Olha, Sinara, vamos analisar com calma. Eu acho que tem que acabar com o oba-oba, que a eleição está ganha e que vamos ganhar no primeiro turno. Nós temos que ganhar a eleição. Será uma eleição dura. Primeiro, porque ele está mostrando que tem uma base de fiéis em torno de 25%. Segundo, ele tem a máquina na mão. Militares, polícia, Ministério Público, CGU e AGU, parte do empresariado, e ele tem uma militância protofascista. Pois bem, nós não podemos menosprezá-lo. Por isso que nós temos que fazer uma campanha, Sinara, muito, muito contundente para que evitar o abstencionismo, mostrar com os comitês populares. Nós não podemos menosprezá-lo. Até porque eu acho que ele faz uma disputa com uma base militante. É a primeira vez que a gente enfrenta uma direita que tem uma base social militante. Então, eu digo que o PT tem que fazer uma campanha muito sólida, programática, uma organização popular parecida com a de 89, fazer as alianças pontuais sem sacrificar as alianças de conteúdo estratégico, e nós vamos fazer uma campanha muito dura, vai ter muita provocação, vai ter muita insinuação, vai ter fake news, porque as instituições do Estado brasileiro, Sinara, estão deterioradas. Quando eu falo instituições, olha o papel das Forças Armadas, olha o que está acontecendo com a Polícia Federal, olha o que está acontecendo com o Congresso Nacional, olha o que está acontecendo, inclusive, com o sistema de justiça. A institucionalidade brasileira está vivendo uma crise, que eu diria da seguinte maneira: quem governa não tem maioria na sociedade, e quem tem maioria na sociedade não tem instrumento de governo, que somos nós. Então, esse dilema é um parto doloroso, que não será fácil resolver,
Por isso que eu acho que nós, do PT, temos que saber como trabalhar, com os pés no chão, com muita clareza. Por exemplo, eu acho que a gente perdeu muito tempo discutindo vice e discutindo federação, em vez de discutir o programa e os interesses da população. A população quer saber como resolver o problema da fome, da Covid, do desemprego, da morte, da caristia. E quais os reflexos da guerra aqui? Essa é a discussão que nós temos que fazer. O Lula representa um grande potencial. E eu acho, Sinara, a minha geração, a sua é mais recente, viver o que o Brasil está vivendo é um orgulho para nós, porque é uma espécie de parto. O velho quer sobreviver e quer impedir o novo. E eu acho que nós estamos vivendo uma encruzilhada. Por isso que eu acho que vai ser a eleição das nossas vidas. É a eleição da eleição. O que está em jogo é o projeto político de futuro. E esse projeto político de futuro é o que vai estar em disputa, no meu modo de entender, no ano de 2022. Tem momentos da história que um ano vale 5 anos, porque ele condensa tudo. Ele está condensando o golpe, as reformas neoliberais, a Covid, a guerra, o inominável com todas as maluquices dele, a gente ter sido vítima e se recupera. Tem muita coisa condensada. E tudo isso que está condensado, a esquerda tem que saber trabalhar. A esquerda, o que está em jogo é o futuro do Brasil. É um Brasil sem fome, com soberania, com liberdades? Ou é um Brasil do desastre, do caos, da morte, da milícia, da submissão ao imperialismo? Portanto, não tem meio termo. Eu acho que a esquerda toda tem que se unir em torno do Lula, mesmo com as divergências. E não é para ir para governo coisa nenhuma, nós temos que estar junto para nos comitês, estar junto para governar, estar junto para pressionar o Lula. Porque a gente sabe que governar sem pressão não dá. Então, isso tudo, Sinara, eu aprendi na minha vida, como militante petista. Então, eu estou com esta visão, por isso que nós não podemos vacilar nas eleições dos estados. Aliás, eu vou dar um depoimento aqui para você. Quando o Lula foi candidato em 2002, ele disse para mim, Genuíno, tem 5 estados que eu não posso abrir mão da cabeça de chapa. Ele começou: Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. Esses 5 estados respondem por 80% do colégio eleitoral. Aí eu disse, mas vai dar para a gente ganhar em todos eles? Ele disse, não me interessa. Eu quero ter candidato que puxe para cima. Eu não posso ser guindaste para puxar candidato lá de baixo. Você tem que ir para o segundo turno. E foi isso que nós fizemos num projeto. E quando você está num projeto coletivo, é um projeto de país, é um projeto popular, é um projeto que tem a ver. Eu me empolgo muito, Sinara. Imagine o protagonismo do Lula no cenário internacional com essa crise. É bonito, dá resultado, me apaixona. Diante de tanta derrota, isso vale a pena. As derrotas fazem a gente sofrer, mas as vitórias nos alegra, nos entusiasma, nos apaixona. Eu não faço política sem paixão, Sinara. Para mim, política é igual a paixão. Não é cargo, não é formar, não é título, é paixão. Eu sou apaixonado pela política. E eu aprendi isso com figuras como Ulisses, como Lula, com Mário Covas, com Valdir Pires, com grandes lideranças que eu convivi no Congresso. Pessoas apaixonadas, pessoas dedicadas, pessoas que tinham o papelzinho no bolso. E o grande Ulisses Guimarães dizia, a política dá solução para tudo. Ditadura que não é solução, mas a política tem solução. Então, eu sou um empolgado e eu quero provar que eu posso fazer política sem mandato. Vai fazer. Genuíno, muito obrigada aqui pela sua entrevista. A gente podia ficar aqui horas conversando, vou te chamar outras vezes, tá? Pode me chamar aqui para você, Sinara, eu quero deixar claro, além do meu respeito, da sua competência, eu não te conheço de hoje, né, Sinara? É verdade. Você de uma história de jornalista. Você me conhece desde quando meu cabelo era castanho mesmo, sem pintura. Mas você está cada vez mais elegante, lúcida, brilhante e bonita. Obrigada, meu amigo. Beijão para você. Tchau, até a próxima. Até a próxima.